Olá! As mães são as primeiras a cuidar e zelar pela segurança de outra pessoa. Desde o útero, filhos e filhas contam com o apoio e proteção das mães. Muitas levam a missão para a vida profissional. São bombeiras e policiais que se dedicam a servir e proteger. O Segurança em Pauta de hoje fala sobre mães bombeira, policial, militar e policial civil. Nossa primeira convidada é a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, doutora Marília de Brito Martins. Olá, doutora, é um prazer ter a senhora aqui no nosso programa. Olá, o prazer é nosso. Doutora, por que a senhora decidiu ser policial civil? Durante a faculdade, eu sempre me atraí pelo direito penal, né? Era uma matéria que sempre me chamava muito a atenção. Aí eu tive a oportunidade de fazer estágios nessa área e a carreira policial sempre me atraiu em razão dessa possibilidade de auxílio ao outro, de poder intervir na vida das pessoas de forma tão direta, né, em auxiliar. E nesse aspecto eu me interessei pela carreira de delegada de polícia e quando abriu o concurso, eu fiz o concurso e após muito estudo eu consegui ingressar aí nos quadros da Polícia Civil. A senhora pode contar para nós um pouquinho da sua história na Polícia Civil? A senhora já passou por várias delegacias, né? Sim, eu ingressei na carreira no ano de 2006, e fui para a cidade de Nova Andradina, onde eu fiquei aproximadamente 3 anos e meio como delegada titular da delegacia especializada de atendimento à mulher daquela cidade. Depois eu fui transferida aqui para a capital, onde eu exerci minhas funções nos plantões da capital. Naquela época ainda não eram os DEPACs, era o CEPOL, né, o plantão especializado. Trabalhei no CEPOL, ali na Ceará, no DEPAC, hoje então DEPAC Centro, e quando da inauguração do DEPAC Piratininga, eu fui trabalhar no DEPAC Piratininga também. Depois eu virei adjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde eu exerci minhas funções durante aproximadamente 4 anos. Depois fui adjunta da Delegacia Especializada em Defraudações, a DEDFAS, e agora na DPCA como titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, da qual eu também fui adjunta durante aproximadamente 1 ano. E durante a gestação, como foi? As mudanças na profissão, fez diferença? O dia a dia da mulher gestante, ele vai se alterando conforme a barriga vai crescendo, né? Um turbilhão de hormônios. O dia a dia da polícia é sempre muito dinâmico, né? Sempre muito exigente. Na verdade, acaba que a gente pouco vê a gestação, né? É tão corrido o dia a dia que a gente só vê aquela barriga crescendo e quando a gente vê já está de licença para cuidar daquela criancinha, aquela delicinha, aquele amor, aquela explosão de amor. Mas eu não tive muitas dificuldades no dia a dia da Polícia Civil, não. Mas é claro que há necessidade de adaptações, né? E a sua família, ela ficou muito preocupada com os riscos que o trabalho traz para nós? Sempre uma tensão por parte dos familiares, né? Das então vós, que se tornariam avós, né? Do marido. Mas eu acho que a tranquilidade da mãe, da gestante, né, e você estar tranquila e passar uma tranquilidade para os familiares também traz essa condição de uma estabilidade emocional, né, por parte da família toda, sem muita tensão com relação à gestação. E doutora, a maternidade mudou sua forma de encarar o serviço? Com certeza, né? Muda, né? A maternidade muda a gente, né? Acho que a gente se transforma, nos tornamos outras pessoas depois que os filhos nascem, né? Acho que a gente se torna mais humano, acho que a nossa capacidade de entender o problema do próximo, ela fica mais evidente, assim, mais clara, mas a gente se torna mais humano. E hoje, como titular da DPCA, é mais fácil atender casos de crianças vítimas de violência ou ficou mais difícil? A DPCA é uma delegacia delicadíssima, né? Porque tem como missão uma característica
que é dar voz àqueles que não têm voz, né? Porque qualquer pessoa maior de idade, com capacidade até de falar, de se comunicar, pode retratar o crime do qual foi vítima. E essa realidade a gente não vivencia na DPCA. Então, daí a delicadeza do tema, a necessidade dos profissionais daquela delegacia darem voz a essas crianças, né? E eu acho a DPCA uma delegacia muito gratificante, porque quem trabalha lá tem essa possibilidade, né? De abraçar essas crianças, de acolhê-las em momentos muito difíceis, né? E acredito que a figura feminina também dentro da DPCA tem uma característica muito importante, né? Porque acho que as crianças se sentem mais acolhidas também. Não que não existam policiais com essa capacidade, eu tenho muitos lá, né? Com muita delicadeza, mas essa figura da mãe, do feminino ajuda muito e também nos traz essa humanidade aí para o atendimento da criança. E doutora, como que a senhora consegue conciliar a vida de policial e a vida de mãe? Com muita correria. Eu sei. É a arte do equilíbrio, né? Você ser mãe, ser policial ou ser mulher, ser mãe e ter uma carreira, né? A mulher é mais exigida naturalmente pelo fato de ser mãe. Então a gente tem que saber se equilibrar, saber que tem dias que nós vamos nos dedicar mais ao trabalho e ter dias que nós vamos ter que nos ausentar do trabalho e nos dedicar aos nossos filhos porque eles estão precisando. Então é possível essa conciliação e o serviço nunca vai ficar prejudicado, né, doutora? Não, né? A gente tem que ter essa capacidade de conciliar tudo isso. E eu acho que a mulher moderna também vem exigindo isso do seu parceiro, né? Que ela tem que manter a sua vida profissional, o parceiro tem que auxiliar, mas é de suma importância que a mulher tenha alguém da sua confiança, né? Porque vai ter momentos que ela vai ter que deixar o filho com alguém para poder executar as suas funções, ainda mais no trabalho policial, que tem exigências, em sua grande maioria, fora do horário, dias de operações policiais que a gente tem que trabalhar no período noturno. Então, é sempre ter um bracinho direito ali para a gente contar, né? E sempre requisitar o auxílio do companheiro, da presença do pai, para que a gente possa se sentir mais tranquila para executar nossas funções. Doutora, felizmente nós temos que encerrar com a senhora, mas está sendo maravilhoso aqui. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te vendo. Eu gostaria de deixar um abraço, né, às mães, especialmente as mães policiais, mas todas aquelas que precisam cotidianamente deixar os seus filhos em casa, ou deixar na creche, ou deixar com alguma babá, para ir ao trabalho, executar suas funções, né? É um dia a dia difícil, mas tanto o trabalho é gratificante quanto ser mãe é maravilhoso e que é importante a gente conciliar essas duas condições. Obrigada, doutora. Foi um prazer ter a senhora aqui no nosso programa. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar falando sobre o trabalho de mães na segurança pública. Nossa convidada é a Major do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Tatiane Dias de Oliveira Inoue. De volta com Segurança em Pauta. E as mães também estão presentes nos bombeiros. Um exemplo é a nossa convidada, a Major do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Tatiane Dias de Oliveira Inoue. Muito obrigada pela sua presença aqui, Major. É um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu. Major, quais as funções exercidas pelos bombeiros? Nós exercemos várias funções dentro da segurança pública, né? Então, todas as questões de respostas à emergência e defesa civil, nós temos essa responsabilidade legal. E Major, todas elas são desempenhadas por homens e mulheres? Sim, nós não temos distinções de sexo durante as nossas formações, tanto no curso de formação de soldados como no curso de formação de oficiais.
E quais são as diferenças no dia a dia e na organização dessa instituição? As diferenças no dia a dia e organizações são praticamente estruturais, né? Dentro da nossa legislação, a gente tem o famoso TAF, que a gente fala, né? O teste de aptidão física. É o único momento que há uma diferenciação, por questões, né, de composição biológica, tanto do feminino como do masculino, né? Mas as nossas funções, nossas atividades são desempenhadas tanto por homens como mulheres. Por que você decidiu, Major, ser bombeira? Bom, foi uma situação, né, inusitada. À época não havia mulheres no Corpo de Bombeiros no Mato Grosso do Sul. Eu e a Major Carla somos da primeira turma. Então, assim, era uma questão de pioneirismo. Aí fiquei sabendo do concurso, mas não entendia um pouco da profissão, né? Foi o atrativo mesmo de concurso público, estabilidade profissional. Mas à medida que fui galgando dentro do próprio curso mesmo de formação de oficiais, que foram 3 anos, nossa academia foi em Brasília, eu fui me apaixonando pela profissão. Então hoje eu não me vejo fazendo outra atividade senão exercendo a função de bombeiro militar. Deve ser prazerosa, né, Major? Eu falo, é assim, uma recompensa diária. Não é fácil, é uma profissão muito difícil, a gente precisa ter um controle emocional muito grande, o profissionalismo, as nossas técnicas são exaustivas, mas a gratidão nos olhos daqueles que a gente consegue intervir no momento de emergência é impagável. E, Major, como que é a rotina de trabalho? Bom, a gente tem diversas funções dentro da corporação, né? Tanto as nossas praças, soldados, quanto os oficiais. Então, dentro do serviço operacional, nós concorremos às escalas de 24/72, tem as escalas extras, tem atividades de instrução, tem atualizações, tem a parte de comunicação e tem o serviço administrativo. Atualmente, a minha função ela está no nível de tático e estratégico. Então, as minhas atividades são mais voltadas para a administração. Porém, as atividades operacionais, elas nunca são deixadas de lado. Tanto que semana passada eu estava numa missão na cidade de Corumbá que praticamente toda a atividade foi operacional. E, Major, a gente sabe que a senhora, além de ser pioneira, ainda foi a primeira mulher grávida a trabalhar no Corpo de Bombeiros, né? Como que foi essa experiência? A gente já tinha passado por essa situação, né, de pioneirismo, de novidade, não tinha mulheres, tanto no público interno como no público externo. Então foram várias vezes que a gente saía para atender a ocorrência, aí a própria população, crianças principalmente, se espantavam. Nossa, tem mulher bombeira. E ainda é grávida. E aí quando eu fiquei grávida, mais esse diferencial, ainda, né? Então, assim, era tudo novidade, né? Principalmente pela maternidade. Mas a gente tem as adaptações de serviço por conta da condição de estar grávida, né? Mas foi ótimo também. E, Major, quando vocês estão lá ingressados e alguma de vocês fica grávida, muda as funções? Vocês são mudadas de funções? Sim, nós mudamos de função. Então, aí as nossas funções são estritamente administrativas. A partir do momento que a gente comunica, né, o estado de gravidez e nos meses subsequentes também, a legislação nos ampara a essa situação, né? E no período também, né, de amamentação, a gente tem algumas garantias dentro da corporação, mesmo aquelas que acabam desempenhando uma função operacional, mas elas têm algumas situações adaptadas para o estado dela. Sim. E a maternidade mudou algo na sua vida profissional? Não tem como. Totalmente. Acabou mudando o ser humano. E aí, quando muda o ser humano, tudo que é a consequência daquilo tem uma outra visão. Então, após a maternidade, é nítida o meu olhar mais humano, tanto para a profissão quanto para as pessoas. Então, a maternidade ela tem esse dom de transformação. E o atendimento prestado por uma mulher, você acabou de falar que muda, especialmente por uma mãe, é diferente?
justamente por conta desse olhar. A gente vai atender uma ocorrência, é impossível não projetar, quando tem envolvimento com crianças, a gente projetar o filho, então tem um cuidado diferenciado depois da maternidade. Então, assim, os próprios bombeiros, né, os homens, falam que isso os afeta, porque eles têm essa projeção naturalmente, é inevitável. Então, quando as mulheres fazem esse tipo de atendimento, ainda mais aquelas que já são mães, não tem como desvencilhar, somos seres humanos, né? Da experiência, não tem como. E o que os seus filhos pensam da sua profissão? Minha filha, ela é encantada. Deve ter orgulho da mãe. O tempo inteiro. E ela cresceu dentro do quartel, acompanhando as atividades. Ela fala, mamãe, hoje ela tem quase 14 anos, vai fazer esse mês. E ela fala, eu tive uma criação, uma infância bem diferente dos demais, porque eu acompanhei tudo aquilo que a criança imagina, aquela ilusão, né? aquela fantasia do bombeiro-herói, eu acabei vivendo isso dentro dos quartéis. Então, ela é suspeita de falar. E ela fala que quer seguir sua profissão? Ela gosta muito, mas ela tá com o coraçãozinho dividido entre o bombeiro e medicina, por enquanto. Mas ambas lidando com vidas, né? Verdade. Como você concilia a vida de mãe com a de major dos bombeiros? Isso não é fácil. É quase matar um leão por dia. Então, assim, mas assim, com muito amor, muita dedicação, a gente vai conciliando, mas realmente é uma rotina muito difícil, a gente precisa se dedicar a cursos, então às vezes já chegou a situação de ficar 40 dias fora, ano passado acabei ficando 3 meses seguidos sem vê-la por conta de curso, então assim, é uma rotina muito difícil. Então a população pode ficar tranquila, porque tem mães no Corpo de Bombeiros, só traz paz, né? Sim, e com muito profissionalismo. E vantagens. Certeza. Olha, Major, foi um prazer ter a senhora aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu que agradeço. E a mensagem é que nós do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul estamos sempre à disposição de toda a população que queira conhecer um pouco das nossas atividades. Nós estamos presentes em atuação em 79 municípios e venha conhecer mais um pouquinho da nossa atividade. Tenho certeza que vocês irão se apaixonar. Muito obrigada, Major, pela sua presença aqui no nosso programa Segurança em Pauta. Eu espero poder receber você mais para frente em um outro programa. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente continua falando com mães policiais. Nossa convidada é a capitã da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luna Neves. Voltamos já. De volta com Segurança em Pauta. Hoje conversando com mães que trabalham em segurança pública. Conosco a capitã da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luna Neves. Olá, capitã. É um prazer ter a senhora aqui conosco. O prazer é nosso, eu que agradeço. Capitã, qual o trabalho desempenhado pela Polícia Militar? Bom, o trabalho da Polícia Militar, se a gente fosse detalhar, né, todos os pormenores, não haveria muito tempo, né, como é da Polícia Civil também, mas a missão principal da Polícia Militar é o policiamento ostensivo e preventivo, e essa abrangência, ela acho que pode se exemplificar melhor quando a gente menciona as unidades pelas quais a Polícia Militar executa o trabalho dela, como os batalhões diários, pelotões, as companhias independentes, o batalhão de polícia de trânsito, de polícia de choque, o batalhão de operações policiais especiais, que é o BOP, dentre outras. E todas essas funções são exercidas por homens e mulheres? Eu acredito, Lucilene, que não há uma unidade da Polícia Militar na qual não tenha trabalhado ou esteja trabalhando uma mulher. Então, em todas, sim, a gente está lá. Inclusive no BOP, né, capitã? E no choque há mulheres e mães também, né? Ah, com certeza. A gente não pode cair na ilusão de que a mulher, numa condição de mãe, de gestante, ela vai estar fazendo todas as atividades, né, numa polícia de choque. Não tem como a gestante usar a técnica, né, do escudo, enfim, mas com certeza elas estão em todas as unidades, sim. Conte um pouquinho da sua história na Polícia Militar. A minha história são mais de 13 anos na Polícia Militar, a gente entrou
bem jovem, com 18 anos. Na nossa época não precisava de direito, tal como é agora. Então eu estava no segundo ano quando eu entrei para oficial, passando a maioria do tempo nos batalhões operacionais, na capital, no interior. Passando tempo em Brasília também, e agora no subcomando da 10ª Companhia, e um tempinho na assessoria de comunicação também, foi muito legal. Capitã, como foi trabalhar durante a gravidez? Na gravidez, até por força de uma portaria, a gente necessariamente fica só restrita, né, às funções administrativas. Então a gente sai daquela comando de policiamento e a gente acaba ficando mais no administrativo, que também tem bastante funções, então a gente foi bastante respeitada. Inclusive, nesse sentido, a Polícia Militar atende, até por força de portaria, as mulheres que estão nessa condição de gestante. E, capitã, na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, há alguma regulamentação sobre pausas para amamentação? O que está previsto em relação a isso? Assim, nessa portaria mesmo, foi em 2012, que o Coronel Davi, o comandante-geral na época, fez com que vigorasse, e lá prevê que a mulher tenha intervalos no período de serviço para fazer a amamentação, né? Então, quando ela está gestante, ela sai das atividades operacionais, e enquanto ela está amamentando, até o filho ter 1 ano de idade, ela tem esse tempinho de amamentação. Então, nesse aspecto, as policiais militares são assistidas, sim, para que possam exercer direito a essa maternidade, né? E essa portaria é uma conquista da mãe policial, né, capitã? Com certeza, Lucilene. Para que às vezes a gente tem que explicar o óbvio para as pessoas. Então, na Polícia Militar, por força dessa legislação, com certeza fica um pouco mais fácil a gente respeitar a mulher nas condições fisiológicas. Tem hora que a gente queria que todo mundo estudasse, né, e saber que muita gente fala, a gravidez não é doença, mas não é porque não é doença que a gente não precisa respeitar todas as condições, verificar a salubridade, a questão hormonal e tudo, para que a mulher e a criança sejam respeitados nesse período. E durante a gravidez, a senhora já acabou de falar que que vocês mudam de funções, né? Vai mais para o setor administrativo. Exatamente. E isso é maravilhoso, né? Ótimo. Porque tira um pouco a preocupação de estar na rua e você está no administrativo cuidando da sua gravidez, né, capitã? Exatamente. É no mínimo um senso de responsabilidade, de consciência, para que a mulher não se submeta e a criança, né, a algum risco que não tem condições de deixar a mulher submissa a isso se ela está na condição de gestar. E, capitã, a maternidade mudou seu jeito de trabalhar? Com certeza, seria uma hipocrisia falar, não, é a mesma coisa, né? Mesmo porque quando a gente muda o jeito de trabalhar, e é uma tendência natural, acredito que é por causa do conhecimento, da maturidade, da experiência. E claro que a gestação, ela traz tudo isso pra gente, né? A gente muda, fica mais sensível, até pela questão hormonal mesmo, né? A gente fica mais sensível e com certeza a nossa ótica vai mudar quando a gente voltar para o serviço, vai olhar determinada situação. E uma criança, por exemplo, claro que sempre vai remeter aos nossos filhos. Então, muda, gente, sim, mas acredito que sempre muda para melhor. Como que é conciliar o trabalho policial com a maternidade? A senhora tem 2 filhos e ainda é esposa de um oficial da Polícia Militar, né? Exatamente. Eu acho que toda mãe, né, independente da profissão, nasce o bebê, nasce por consequência uma mãe, nasce a culpa, né? Porque acho que toda mãe tem muita culpa. Vou ter que deixar na escolinha. Então, todo esse conciliar, acho que é bem cheio de tempestades e acho que toda mãe passa por isso. Mas, graças a Deus, a gente vai conseguindo conciliar, vai vendo que vai dando tudo certo, o que a gente planta, a gente colhe. Então, a despeito das dificuldades que a gente possa passar para se adaptar, graças a Deus, meu marido é um excelente pai, a gente vai verificando que tudo é superado e eles estão bem, graças a Deus. Capitã, na sua opinião, muda algo para a população ser atendida por uma mãe, policial mãe? A gente fica com receio de responder e supervalorizar, né? A mãe só entre aspas, porque ela é mãe, mas as mães, elas têm uma sensibilidade, realmente tendem a ter pelo menos mais aflorada. Acho que isso é próprio do feminino. E quando a gente é mãe, até por uma questão hormonal, acho que tudo muda e a gente sim fica, acho que um pouquinho mais compassivo, né? Mas não que isso torne a mulher com atendimento de maior excelência, né? Vai da técnica da pessoa, do interesse em bem atender a comunidade, é muito relativo, cada ser humano é um. Mas eu acredito sim, que a mulher mãe, ela tem um potencial de se fazer
melhor para as pessoas, assim. O homem, ele também tem as suas diferenças, né? Ele necessariamente vai ser mais forte, normalmente, né, fisicamente. E a mulher também, por que não valorizar aquilo que nós temos de diferente, né? Gestar é só nosso, parir é só da mulher. E às vezes a inteligência emocional tende a ser maior no feminino, sim, eu acredito dessa maneira. Capitã, olha, infelizmente nós estamos chegando ao fim, mas foi um prazer ter aqui a senhora. Esse exemplo de mãe, de esposa, de policial, que eu tenho certeza que você é. Muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem para a gente? Eu quero primeiro dizer que a gente ficou muito à vontade de ter vindo aqui, que é uma satisfação o convite. Então, em nome da Polícia Militar, eu agradeço. Uma delícia aqui vir conversar. E uma temática que é, sim, pertinente para a segurança pública, né? Todos somos ou pai, ou mãe, ou filhos, e a gente precisa lembrar desses valores tão fundamentais, né? Que dizem respeito ao ser humano, a parte humana da gente, porque é a parte humana da gente que vai fazer a gente servir melhor um outro humano. Então, queria também parabenizar a Polícia Civil na sua pessoa, Lucilene, por esse trabalho e particularmente até pela pessoalidade das perguntas, eu gostaria de deixar assim que todos nós vamos prestar contas um dia, é o que eu creio particularmente, né? Então, quanto mais a gente vai prestar contas daqueles que estão sob o nosso cuidado como uma herança tão própria que Deus deu pra gente. E eu acredito que o que a gente planta, a gente colhe. Igual você descreveu dificuldades pelas quais você passou, eu também já passei várias, mas a gente sabe que a gente tenta semear naquele serzinho algo bom e a gente crê num provérbio que diz, você ensina a criança no caminho que ele tem que andar, quando ele crescer ele não vai se desviar daquele caminho. Então nessa fé e nessa segurança a gente vai seguindo, exercendo da melhor maneira que a gente puder, né? Em nome da Polícia Civil, eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!